Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre análise técnica no meu canal. Hoje, então, trago-vos aqui 6 gráficos, obviamente, e sem sombra de dúvidas, é isso que dedico o canal em termos técnicos, não vou olhar aqui em termos fundamentais, não é que não possa, não é, utilizar aqui um ou outro gráfico como auxiliar, mas então vamos ver aqui alguns gráficos, acho eu também interessantes. Só dar uma pequena nota, sei que tive aqui desaparecido há alguns meses, eu diria até 2, 3 meses no mínimo, mas por questões pessoais e outras questões, então tive mais fora no âmbito dos vídeos, e então decidi hoje então retomar aqui os vídeos no canal. E então vamos começar aqui, ou pelo menos tentar começar aqui da melhor maneira. Ora, primeira análise técnica, não é? O que nós vemos aqui, e como vocês já sabem, não é? Quem me segue aqui no meu canal ou também nos webinars da Sessão Americana na XTB, eu digo sempre, não é, que muitas das vezes não vale a pena complicar, e não vale mesmo, não é? E este primeiro gráfico é prova disso mesmo, que é, reparem, do lado esquerdo temos, então eu até vou aqui abrir para que vocês possam ver, temos aqui o Russell 2000, não é? Isto é um ETF que replica o índice Russell 2000, e depois temos aqui as MAGs, né? Vocês já sabem que falo muito aqui nas MAGs, que é as 7 magníficas norte-americanas, ok? Que estão incluídas dentro daquilo que é o índice de referência mundial, o S&P 500. Ora, o que nós vimos aqui então, nada mais nada menos, eu utilizei só simplesmente 2 linhas. Reparem que esta zona, pelo menos por mim traçada, não é? Que a zona dos 4,38, 4,45, para mim é crucial, não é? Porque foi aqui que anteriormente aguentou, não é? Teve aqui uma zona claramente de procura, aliás, teve aqui 2 zonas de procura, depois teve, ao contrário, não é? Teve aqui 3 zonas de venda, não é? Isto, como se costuma dizer na gíria, era suporte e agora virou resistência, não é? E voltamos a ver o mesmo nível aqui atingido já em finais de março de 2026 e posteriormente também na primeira semana de abril de 2026, que foi mais ou menos a partir daqui, não é? Ali no dia 30 de março começou a grande subida que temos visto, o grande rally em alta nos índices norte-americanos. Ora, o que vemos aqui é então que, e reparem, só temos aqui gráfico desde 2023, porque as 7 magníficas, aqui as MAGs, só têm então aqui gráfico desde essa altura, mas reparem que foi sempre aqui em decréscimo e a partir daqui já poderemos então estar aqui a fazer um fundo e nós não sabemos se os mercados vão cair ou subir. Lá está, eu não estou aqui a achar nada, estou a basear naquilo que o mercado me diz e se estiver aqui um fundo, já houve um rompimento dos últimos máximos relativos. Reparem que uma primeira zona estaria para possivelmente, vamos ver, não é? Para possivelmente depois aqui um reteste, nós não sabemos. O que nós sabemos é que já quebrou e é possível que continue em alta e lá está, os mercados podem cair como um todo. A mim o que me interessa para que este rácio suba então seria que as 7 magníficas ou caíssem mais ou subissem menos, só assim este rácio poderia aqui subir, isto obviamente olhando pelo lado das MAX, ok? Se fôssemos ao outro lado do IWM, era contrário, não é? Tem que cair menos o índice que, aliás, o ETF que segue o índice Russell 2000 ou subir mais, ok? Nestes momentos de incerteza não vale a pena complicar, não é? Porque nós vemos que um tweet do Trump pode alterar aqui o rumo das coisas. Depois, olhamos então, como eu estava a dizer, olhamos aqui para este primeiro nível, que foi também aqui um nível que quando chega aqui, não é? Vocês já sabem aqui, olhar em termos técnicos para relativos, lá está, é aqui de alguma complexidade, na minha opinião. Porquê? Porque se já haver ativos ou instrumentos financeiros de forma isolada, tecnicamente é complicado, imaginemos um rácio, não é? Mas pelo menos, quando chegar a este nível aqui, o que deveria fazer aqui em termos de probabilidade era haver aqui uma queda, seja para testar e depois fazer novos máximos, ou possivelmente lateralizar e então depois decidir, não é? Os índices também estão um tanto cá, um tanto lá, nós não sabemos e não vale a pena aqui assumir narrativas e não vale a pena aqui assumir direções, nós não sabemos, ok? Olhando também para o outro gráfico, e agora já vai ser também mais rápido, também já expliquei aqui de modo
muito geral também o que era um relativo. Reparem também, utilizamos o Russell e depois também aqui o SPY, não é? Que é um ETF boss conhecido do S&P 500. Reparem que o gráfico está ligeiramente diferente. Eu falei neste gráfico nas perspectivas de mercado, quando fiz até o vídeo para a XTV, eu lembro de ter falado neste gráfico, vinha aqui de um canal descendente, depois quebrou o canal em alta, obviamente fez máximos relativos, não é? Máximos históricos, está aqui a fazer um canal lateral e o que é de esperar aqui em termos de probabilidade, já com este breakout que houve na sexta-feira de mais de 0.3, é que se consiga então atingir estes níveis dos 0.4132, 0.4176. Obviamente estamos a falar de rácios, uma vez mais estamos a falar em termos técnicos de rácios também, daí que não há aqui perspectivas certas. O que há sim é que se seguir o movimento prévio ao canal lateral, não é? Aí sim o rompimento tenderá a ser em alta como foi na sexta-feira, poderá fazer um pequeno movimento em alta depois de um reteste e depois ir ao objetivo, ou poderá até ir lá muito rapidamente e de forma um tanto ou quanto direta, não é? Mas isto é aqui a minha opinião então para o rácio Russell 2000 e o S&P 500. Se quisermos olhar para termos de índices e não em termos de ETFs. Ora, o que vamos olhar aqui agora também é outro ETF, lá está um ETF Equal Weight, não é? Em que todas as empresas, todas as corporações aqui que compõem o S&P 500 não são medidas pela capitalização bolsista, todas têm igual ponderação no índice, assim não há aquele desfazamento que existe, não é? Quando se olha para o S&P 500, em que as 7 magníficas têm cerca de 33, 34% de peso nesse mesmo índice de cerca de 500 empresas. Ok? E o que é que nós vemos? Vemos que houve aqui claramente uma recuperação em V, lá está, 30 de março, como eu falava há pouco, tem sido um rally em alta, que agora já parece estar a abrandar um pouco, vamos ver, quebrou em alta, já tinha tido aqui 5 zonas de teste, ou a chamada zona de controle, aqui em torno dos 205, 205.50, quebrou em alta, lá está, fez o reteste, e já quebrou, fez novos máximos, ok? Eu creio que também são novos máximos históricos, exatamente, só queria ver. Ora, fez máximo relativo, ao mesmo tempo máximo histórico também. Vamos ver o que é que poderá acontecer aqui na zona dos 214, mais coisa, menos coisa, e depois aí sim, se andar aqui, possivelmente, a marinar ou se até recuar um pouco, e não sair ou não ficar muito longe desta zona dos 214 e não perder sobretudo a zona dos 210, a não ser que a recupere logo rapidamente, poderíamos começar a pensar em objetivos mais altos, aqui em torno da zona dos 223, 37, 224, 50, mais coisa, menos coisa, ok? Isto nunca são valores fixos. Num cenário em baixa, poderíamos então olhar, e aqui sim, valores mais agressivos para a zona dos 186, 1.15, 185, valor psicológico. Ora, vamos também ver agora aqui um gráfico que não é muito usual. Vamos olhar aqui para Newcastle, não é ali no Reino Unido, agora estava-me a faltar o nome, estamos a falar de Newcastle, mas sim na Austrália, ok? Para quem não sabe, aqui o coal é então aqui o carvão, não é? E o carvão tem ganho aqui algum destaque e tem-me despertado aqui alguma atenção. Claro que estamos aqui a olhar para futuros, ok? Daí que não estamos aqui a falar de CFDs nem nada disso, ok? Olhando para o mercado de futuros aqui do carvão, vemos que estamos praticamente aqui nas mesmas zonas de 2023, não é? Mais coisa, menos coisa. Claro que tínhamos tido aqui uma grande subida, não é? Tínhamos tido uma grande subida ao longo de 2020, 2021, 2022. A partir de meados de 22, começámos aqui a cair agressivamente e agora eis a questão, não é? Se passado todo este tempo, e já agora eu quero só ver aqui uma curiosidade, que é, e aproveito para ver convosco se esta é a zona dos 88.6 de todo este movimento de subida, não é? E reparem que é exatamente os 88.6 de toda a subida que vem desde 2020 até meados de 2022. Os 88.6 de Fibonacci aguentou aqui uma vez, aguentou aqui a segunda e poderá estar aqui a fazer um fundo gigantesco, não é? Aqui de cerca de 2 anos, para posteriormente, nas próximas semanas, meses,
lá está, não quer dizer aqui anos, mas será certamente meses, poderá dar aqui a quebra deste nível dos 150, 156 e depois ir paulatinamente, não é? Para a zona dos 170, 192, 214, 218 seria aqui o nível final, ok? É aqui a minha opinião para o carvão, nomeadamente para os futuros do carvão. Olhando depois também para aqui um gráfico, não é? Que eu não tenho trazido aqui ao canal, não é? Em termos de vídeos, mas tenho falado muito, quem segue os webinars da Sessão Americana na XTB, que vou fazendo. Nós olhamos então aqui para aquilo que tem sido os metais industriais, nós olhamos aqui para os metais que nos indicam, não é? Eu já posso ver os metais um a um, mas reparem que quando eu comecei a falar aqui nos metais industriais, então nós vimos que efetivamente vinha aqui de uma run de alta, tivemos aqui alguma queda, é verdade, seria mau sinal se partíssemos aqui os máximos, aqui os máximos foram feitos em finais de abril, ora rompemos, mas aqui é que está o detalhe, não é? Quando muitos abandonam, e lá está, eu não sei o futuro, esta é a chamada a regra dos 2 dias, não é? A regra dos 2 dias ou a regra dos 3%. Ora, fechámos abaixo um dia, 2 dias. A regra dos 3% ou dos 2 dias é 2 dias abaixo em termos de fecho, não é em termos intradiários. Em termos de fecho tem que acabar abaixo daquilo que seria uma zona de procura, ou aqui uma zona que outrora foi resistência, poderia virar suporte, e reparem que passado esses 2 dias, não é por acaso, abrem gap, e um gap muito bonito, e até fecha acima de toda esta zona. Ok? E reparem que até fechou acima dos máximos de 27 de abril. Agora, se vamos subir ou não, nós não sabemos. Ora, o que sabemos é que, efetivamente, e já agora, eu sei que a regra dos 2 dias se complementa, eu creio que esta, não sei se complementa ou não, mas mesmo assim complementa-se a regra dos 3%, porque acabou aqui com 2,27, lá está, como eu ia dizer, recuperamos logo, e se houver uma recuperação mais ou menos até esta zona dos 188, 85, e se tiver aqui uma boa estrutura de preço em time frames mais baixos e uma consequente boa recuperação, claro que isto ter uma boa recuperação é sempre subjetivo, ok? Poderia nos levar certamente aqui a valores de pelo menos 198, 80, 200 aqui pontos, ok? Lá está, vamos ver se conseguimos lá chegar ou não. Claro que toda esta subida, não é? E claro que nunca é aconselhamento financeiro, aliás, já com os gráficos anteriores, nada é aconselhamento financeiro, é só a minha opinião, mas isto poderia nos levar aqui a uma subida de cerca de 9, 9,5%, valores aproximados, obviamente. Ora, tenho ainda aqui nas minhas notas, não é? Falar aqui no setor dos materiais, e reparem que para terminar também no setor dos materiais, o que é que nós vemos? Vemos que efetivamente, então, este setor dos materiais, numa ótica de baixa, não é? Olharmos aqui para a zona dos 48,93, 46,20, estamos já agora perante aqui uma possível figura de triângulo simétrico. Numa ótica de baixa seria aqui esta minha zona objetivo, numa ótica de alta, não é? Vamos ver se este rompimento se vai materializar e se vai continuar então aqui em alta. Numa primeira instância deveria vir aqui em torno da zona dos 55, 55,15 aproximadamente. Caso venha aqui, não sei se vai ou não fazer um reteste, não é? Porque se fizer aqui um reteste, depois, a não ser que aguentasse aqui depois nesta zona dos 52,60, poderia ou não ser bom sinal, nós não sabemos, mas vamos ver então se temos impulso suficiente para chegar aqui à zona dos 55, e isto trasladava-se aqui então numa subida de cerca de 5,3% aproximadamente. Ok? Ficam aqui as minhas ideias em termos técnicos, não é? Ideias que tenho tido também ultimamente. Temos que olhar também e dar aqui esta nota também, que quem olha muito, por exemplo, o Warren Buffett, vocês reparem, eu não gosto de usar este termo de aposta, não é? Mas ele está a fazer uma dupla aposta, ele está a apostar efetivamente. Quem diz Warren Buffett, agora passou a pasta, não é? Mas todo o conglomerado dele, não é? Neste caso, ele está a apostar, passa a redundância, não é? E aqui é em aspas, o termo apostar, tanto pelo setor da Google, não é? Pelo setor tecnológico, desculpem, mais de forma detalhada pela Google, e depois também ele não tem dito, não é? Creio eu não sei se essa informação é pública ou não,
ou pelo menos não está assim tão disseminada como deveria, mas ele também está então a apostar, não é, aqui entre aspas, pelo setor também dos materiais, pelo setor da construção, não é? Porque se nós até virmos um ETF do setor da construção, vamos reparar que efetivamente, e até podemos olhar rapidamente, um ETF que é dos home builders, não é? Reparem que efetivamente então tem tido aqui um crescimento, obviamente a curto prazo, mas reparem que desde abril do ano passado estamos aqui laterais e se esta grande lateralização ou até alguma pendente descendente se vier a confirmar em alta, não é? Poderemos ver aqui estes objetivos a par, não é? Também com o setor dos materiais. Ora, do meu lado é tudo. Uma vez mais, agradecer-vos também a quem me segue e aos subscritores também que foram entrando durante este período que eu também estive ausente. Resta desejar-vos continuação de um excelente domingo. Um grande abraço a todos e ótimos negócios. Obrigado.